Audiobook Líderes se Servem por Último, parte 4, capítulo 12. A geração do Baby Boom já cresceu. A década de 1980 chegou e não éramos mais um país tentando descobrir como unir a população para ganhar uma guerra. Agora estávamos tentando descobrir como capitalizar o incrível período de prosperidade em que vivíamos, os loucos anos 80. Nesse período, novas teorias econômicas estavam sendo propostas para proteger a riqueza que os boomers estavam acumulando. Uma sintonia clássica do excesso. Enquanto o rádio, o automóvel e a geladeira elétrica eram os itens que todos precisavam ter na década de 1920, uma nova tecnologia se tornou o furor da década de 1980. Palavras como IBM PC, MS-DOS, Apple Macintosh e Microsoft Windows contribuíram para a disseminação do computador pessoal. Abre aspas, um PC em cada escrivaninha. Fecha aspas. Era a visão de Bill Gates, jovem fundador da Microsoft. Não precisávamos mais ir trabalhar para termos poder. Podíamos ter poder até sozinhos em casa. O indivíduo podia concorrer com a corporação. Até as novas tecnologias da época apoiavam o desejo de mais individualismo. Também estávamos ficando mais acostumados com produtos de menor vida útil. Entre outras invenções da década de 1980, tínhamos câmera fotográfica e lentes de contato descartáveis. A descartabilidade, outro sintoma de nossos excessos, agora era uma indústria a ser desbravada. Na verdade, estávamos procurando outras coisas que podiam ser descartadas. E havia um item que começamos a considerar descartável: as pessoas. O dia em que abraçamos as demissões. O dia foi 5 de agosto de 1981. Foi a data em que isso se tornou oficial. É raro podermos identificar a data exata em que determinada ideia ou teoria empresarial se torna uma prática aceita. No caso das demissões em massa, isso é possível. No dia 5 de agosto de 1981, o presidente Ronald Reagan demitiu mais de 11 mil controladores de tráfego aéreo. Exigindo maiores salários e uma semana de trabalho mais curta, o PATCO, Port Authority Transport Corporation, sindicato dos controladores de tráfego aéreo naquela ocasião, viu-se envolvido em uma complicada questão trabalhista com a Federal Agency of Aviation, FAA. Quando as negociações foram interrompidas, o PATCO ameaçou uma greve, fechando ostensivamente alguns aeroportos e causando o cancelamento de milhares de voos em um dos períodos mais intensos de viagens aéreas do ano. Segundo a lei Taft-Hartley de 1947, que alguns consideram controversa, a greve foi ilegal. Basicamente, a lei proíbe qualquer greve trabalhista que cause danos injustos a quem não está envolvido no conflito ou que cause prejuízos a algum negócio e afete negativamente o bem-estar da coletividade. É por isso que policiais e enfermeiros de pronto-socorros não podem entrar em greve. Acredita-se que os danos causados por greves como essa superam quaisquer queixas sobre salários ou horários. Sem uma negociação aceitável e, pior, sem poder encontrar uma base comum, os associados do PATCO se recusaram a ir trabalhar no dia 3 de agosto. Tendo em vista o impacto dessa greve sobre o país, o presidente Reagan envolveu-se pessoalmente ordenando a volta ao trabalho dos controladores de tráfego aéreo. Enquanto isso, foram postos em práticas planos de contingência, convocando supervisores, que não eram sindicalizados, um pequeno grupo de controladores que preferia não entrar em greve e controladores de tráfego aéreo militares para cobrir os faltosos. Embora a solução não fosse perfeita, esses trabalhadores temporários conseguiram manter a maioria dos voos no ar. O efeito das greves não foi tão severo quanto se imaginava. E assim, em 5 de agosto de 1981, o presidente Reagan demitiu 11.359 controladores de tráfego aéreo, quase todos funcionários da FAA na época. E não ficou só nisso. Reagan proibiu cada um dos grevistas de voltarem a trabalhar para a FAA pelo resto de suas vidas. Uma proibição que só foi revogada em 1933 pelo presidente Clinton. Muitos desses profissionais demitidos naquele dia eram veteranos de guerra, que foi onde aprenderam o ofício, ou funcionários públicos que tinham dado duro para conquistar sua renda de classe média. Em virtude
da proibição e do fato de suas habilidades não terem muita aplicação em outros setores, não existe uma grande demanda por controladores de tráfego aéreo fora da FAA, muitos viram-se na pobreza. O ponto aqui não é saber se Reagan fez bem em demitir os controladores de tráfego aéreo ou não. Não estamos falando de questões trabalhistas ou do direito dos sindicatos se oporem a um governo. Trata-se de algo bem diabólico. Estamos falando das repercussões em longo prazo do posicionamento de um líder sobre o que é um comportamento aceitável ou inaceitável dentro de uma organização. Na tentativa de aliviar um problema nacional de curto prazo, sem querer, o presidente Reagan criou outro, novo e duradouro. Ao despedir todos os controladores de tráfego aéreo, mandou uma mensagem para empresários e executivos de toda a nação. Sem querer, abençoou a decisão ágil e até agressiva de usar demissões em massa como proteção contra uma crise econômica de curto prazo. Embora eu tenha certeza de que Reagan nunca teve essa intenção, alguns CEOs ansiosos interpretaram suas ações como uma licença para fazerem o mesmo. Agora, havia um precedente para proteger os negócios acima das pessoas. Assim, pela primeira vez na história, desapareceram instantaneamente as convenções sociais que impediam muitos CEOs de fazer algo que muitos devem ter desejado fazer no passado. Com a aprovação tácita vinda de cima, as demissões em massa para equilibrar os balanços começaram a ser praticadas com mais frequência. As demissões existiam bem antes da década de 1980, mas geralmente como último recurso e não como uma das primeiras opções. Agora estávamos entrando em uma época em que até a meritocracia importava menos. O esforço despendido por um funcionário, seu sacrifício ou sua contribuição para a companhia não se traduziam mais em estabilidade no emprego. Agora qualquer um podia ser cortado simplesmente para ajudar a equilibrar o orçamento daquele ano. As carreiras acabavam para que os números funcionassem. Proteger o dinheiro e a teoria econômica substituíram a proteção das pessoas. Nessas circunstâncias, como podemos nos sentir seguros no emprego? Como podemos nos comprometer com o nosso trabalho se os líderes de nossas empresas não têm compromisso conosco? A ideia de valorizar mais um número ou um recurso do que uma pessoa desafia frontalmente a proteção que, segundo a antropologia, nossos líderes deveriam nos dar. É como os pais priorizarem mais os cuidados com o carro do que os cuidados com os filhos. Isso pode solapar a própria estrutura da família. Essa redefinição de líder moderno provoca o mesmo tipo de caos sobre os relacionamentos nas empresas ou na sociedade que provoca em nossas famílias. A partir da década de 1980, instituições públicas e setores produtivos sucumbiram a essa nova perspectiva econômica. A indústria de bens de consumo, a indústria de alimentos, a mídia, os bancos, Wall Street, até o Congresso dos Estados Unidos, em grau maior ou menor, abandonaram as pessoas pelas quais existem para atender prioridades mais egoístas. Pessoas em posições de autoridade e responsabilidade permitiram prontamente que elementos externos, às vezes sem qualquer conexão com os fatos, influenciassem suas decisões e ações. Ao concordar em proporcionar uma oferta para atender às demandas de estranhos, esses líderes que agem como seguidores podem lucrar, como imaginam, prejudicando as pessoas a quem alegam estar servindo. O pensamento de longo prazo sai de lugar ao pensamento de curto prazo. E o egoísmo substitui o altruísmo. Às vezes até em nome do serviço. Mas serviço aqui é apenas uma palavra. A nova prioridade da liderança abala os fundamentos sobre os quais são construídas a confiança e a cooperação. Não tem nada a ver com restrições à economia de livre mercado. Tem a ver com esquecermos de que as pessoas vivas que respiram, que terão um papel maior nessa capacidade de inovar, de progredir e de vencer a concorrência, não são mais vistas como o nosso ativo mais valioso quando os números não vão bem. No mínimo, dar mais prioridade ao desempenho do que as pessoas prejudica a economia de livre mercado. Quanto melhores os produtos, serviços e experiências que uma empresa pode oferecer a seus clientes, mais ela pode impelir a demanda por esses produtos, serviços e experiências. E não há maneira melhor de competir uma economia de mercado do que criando mais demanda e tendo mais controle sobre a oferta. E tudo isso se resume à vontade daqueles que trabalham para nós. Geralmente, melhores produtos, experiências e serviços são resultado do trabalho dos funcionários que os inventaram, inovaram ou forneceram. Assim que as pessoas são postas em segundo lugar na lista de prioridades, a diferenciação dá lugar à coisificação. E quando isso acontece, a inovação diminui e a pressão para competir em itens como preço e outras estratégias de curto prazo aumenta. Com efeito, quanto maior o número de analistas financeiros trabalhando em uma empresa, menos inovadora ela é.
Segundo o estudo de 2013, publicado no Journal of Financial Economics, empresas com um grande número de analistas financeiros solicitam menos patentes do que empresas com menos analistas. E as patentes geradas por essas empresas costumam ter um impacto menor. A evidência apoia a ideia de que os analistas exercem pressão excessiva sobre a gestão para o cumprimento de metas de curto prazo, impedindo o investimento das empresas em projetos inovadores de longo prazo. Em termos simples, quanto maior a pressão sentida pelos líderes de uma companhia de capital aberto para atender às expectativas de um público externo, maior a probabilidade de que reduzam sua capacidade de criar melhores produtos e serviços. Quando os líderes comem primeiro. Desde que os boomers assumiram o comando de empresas e do governo, passamos por 3 quedas importantes do mercado de títulos e ações. Em 1987, a queda corrigiu um período de especulação excessiva e, segundo alguns, o excesso de confiança em programas de computador que faziam negócios em bolsa no lugar das pessoas. Outra em 2000 após a explosão da bolha das .com. E uma em 2008, após o colapso do mercado imobiliário sobrevalorizado. Antes de 1987, não houve nenhuma queda no mercado desde a Grande Depressão. Esta mesma é uma consequência dos excessos e sobrevalorização da década de 1920. Se não encontramos sozinhos formas de corrigir o desequilíbrio, as leis da natureza vão sempre fazê-los por nós. Muitos dos ambientes em que trabalhamos hoje frustram nossa propensão natural para a confiança e a cooperação. Para uma espécie nascida em uma época em que os recursos eram limitados e os perigos eram grandes, nossa tendência natural a compartilhar e a cooperar complica-se quando os recursos são abundantes e os perigos externos escassos. Quando temos menos, a tendência é sermos mais abertos a compartilhar o que temos. Uma tribo beduína ou uma família nômade da Mongólia não possui muita coisa, mas compartilham alegremente o que tem porque é do interesse deles. Se você encontrar uma delas em suas viagens, verá que abrem suas casas e lhe oferecem comida e hospitalidade. Não é só porque são gentis, é porque sua sobrevivência depende de compartilhar, pois sabe que amanhã podem ser eles os viajantes à procura de alimento e de abrigo. Ironicamente, quanto mais temos, mais altas nossas cercas, mais sofisticado nosso sistema de alarme para afastar as pessoas e menos nós queremos compartilhar. Nosso desejo por mais, combinado com a menor interação física com as pessoas comuns, começa a criar uma cegueira ou uma desconexão da realidade. Infelizmente, muitos dos ambientes em que trabalhamos hoje colaboram mais para frustrar do que para fomentar nossa propensão natural para a confiança e a cooperação. Foi estabelecido um novo conjunto de valores e normas para nossas empresas e sociedades. Um sistema de desempenho movido à dopamina que nos recompensa pelas realizações individuais às custas do efeito equilibrador da serotonina e da ocitocina, que nos recompensam por trabalharmos juntos e por formarmos vínculos de confiança e de lealdade. É esse desequilíbrio que causa a queda dos mercados de títulos. É esse desequilíbrio nas culturas corporativas que afeta a estabilidade das grandes organizações. Enron, Tico, WorldCom e Lehman Brothers são apenas alguns exemplos de organizações grandes e estáveis que entraram em colapso devido a desequilíbrios em suas culturas. A aparente falta de esforços para querer mudar esse sistema aumenta mais o desequilíbrio das substâncias químicas. E assim, o círculo vicioso continua. Nossa saúde está em risco, nossa economia está em risco, a estabilidade de nossas empresas está em risco e sabe-se lá mais quem. A grande geração boomer criou por acidente um mundo bem desequilibrado. E o desequilíbrio, como a história provou várias vezes, corrige-se sozinho. Súbita e agressivamente, a menos que sejamos suficientemente espertos para corrigi-lo, nós mesmos, lenta e metodicamente. Tendo em vista a nossa tendência para a gratificação instantânea e para círculos de segurança fracos em nossas organizações, porém, nossos líderes talvez não tenham a confiança ou a paciência para fazer o que precisa ser feito. Obviamente, não podemos simplesmente culpar uma geração inteira pelos males que enfrentamos hoje. Tampouco podemos culpar um setor econômico, um senhor específico ou, abre aspas, as corporações, fecha as aspas. Não são arqui-inimigos ao estilo de história em quadrinhos administrando empresas ou tentando dominar o mundo, que podemos simplesmente expulsar para corrigir tudo que está errado. Mas falta empatia e humanidade na maneira como fazemos negócios hoje. Há executivos sagazes administrando companhias e gerando sistemas, mas parece estar claro que faltam líderes fortes para guiar as pessoas. Como Bob Chapman, CEO da Berry, o Emily gosta de dizer,
Ninguém acorda de manhã para ir trabalhar na esperança de que alguém vá nos gerenciar. Acordamos de manhã e vamos trabalhar com a esperança de alguém que vá nos liderar. O problema é que para sermos liderados é preciso haver líderes a quem queremos seguir. Desumanização. Nossa fiação interna, embora seja complicada e caótica na prática, é bem objetiva na intenção. Desenhada em uma época em que vivíamos em pequenos grupos, com recursos limitados e grandes perigos à nossa volta, nosso sistema de incentivos químicos foi construído para nos ajudar a enfrentar um mundo bem tangível e a prosperar nele. Conhecíamos todas as pessoas com quem vivíamos e trabalhávamos. Víamos as coisas de que precisávamos e trabalhávamos juntos para consegui-las. Víamos as coisas que nos ameaçavam e trabalhávamos juntos para nos proteger delas. Agora, o problema é que temos produzido em abundância quase tudo o que queremos ou de que precisamos. E não lidamos muito bem com a abundância. Ela pode causar um curto-circuito em nossos sistemas, além de danos a nós mesmos e a nossas organizações. A abundância pode ser destrutiva não porque faz mal em si. Pode ser destrutiva porque abstrai o valor das coisas. Quanto mais temos, menos valorizamos aquilo que temos. E se a abstração das coisas faz com que valorizamos menos, imagine o que faz com nossos relacionamentos. A escala em que somos capazes de operar hoje em dia chega a ser grande demais para conseguirmos aquilatar. Por sua própria natureza, a escala cria distância, e com a distância os conceitos humanos começam a perder seu significado. Um consumidor é apenas isso. A abstração de uma pessoa que esperamos vai consumir o que quer que tenhamos a oferecer. Tentamos adivinhar o que este consumidor quer para que ele consuma mais daquilo que produzimos. E se ele consumir, vamos acompanhar um monte de métricas para podermos gerenciar melhor o processo. E à medida que nossos processos, métricas e escala continuarem a crescer, vamos empregar tecnologias para ajudar-nos a operar com maior velocidade e escala. Em outras palavras, os seres humanos, os usuários finais de tudo isso, ficam tão distantes das pessoas que desejam servi-las que se tornam simplesmente outra métrica a ser monitorada. Quanto maior a distância entre as coisas, ou quanto mais coisas fazemos para ampliar a abstração, mais difícil ver o outro como humano. Não é a abundância que precisamos administrar ou restringir. É a abstração. Não nos vemos mais como pessoas. Agora somos clientes, acionistas, colaboradores, avatares, perfis online, nomes de usuário, endereços de e-mail e despesas a se acompanhar. O ser humano se tornou realmente virtual. Mais do que nunca, estamos tentando trabalhar e viver, ser produtivos e felizes em um mundo em que somos estranhos para aqueles que nos rodeiam. O problema é que a abstração pode ser mais do que ruim para a economia. Pode ser até letal.